Ele não foi coroinha, nem tinha amizade com o pároco da cidade onde nasceu. Na missa, o menino sentava nos últimos bancos da igreja. Aquele garoto estava trabalhando na roça, quando ouviu o serviço de alto-falantes da Igreja Matriz de São José, de Congonhal, anunciar as santas missões redentoristas. Foi esta a semente lançada no coração do menino Leonino Moraes. Anos depois, ele ficaria conhecido como Padre Léo. Com 14 anos de idade, o garoto, Leonino, sentiu o primeiro chamado para a vocação presbiteral. A minha história foi por causa de umas santas missões. Os redentoristas fizeram santas missões em Congonhal e eu fiquei encantado com as santas missões. E a partir desse momento, comecei a pensar em ser padre. Então foi exatamente por isso. Não teve outro motivo. Eu, por exemplo, nunca fui coroinha, nunca fui próximo do padre da cidade. Eu ia à missa e ficava lá atrás, sabe? Então não teve outro motivo. Padre Léo recorda o episódio considerado por ele como ferramenta de Deus para encantar-se pela igreja. O som era um espetáculo. A gente lá da roça trabalhando, escutava eles anunciarem os eventos. Havia uns padres já mais maduros, com a grande capacidade de comunicação e espiritualidade. Então, a espiritualidade deles, eles eram muito treinados, né? Isso, um moleque que nunca tinha visto aquilo, me tocou muito, sabe? Quero ficar diante de ti, Senhor, para sempre. Era o ano de 1977. Leonino resolveu escrever uma carta para o Seminário Santo Afonso de Aparecida, comunicando sua vontade de entrar para a vida religiosa. Primeiro eu havia escrito para Aparecida do Norte. E era justamente um evangélico que recebia as cartas de Aparecida e repassava para mim. Chamava Zezé, até meio parente, primo. Então, ele evangélico fazia questão de me procurar entregar a carta de Aparecida do Norte, que eu havia escrito, né? E eu comecei a corresponder com Aparecida do Norte. Ouvindo o conselho do irmão, hoje cônego Mauro Moraes, o vocacionado chegou a procurar o Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre, mas decidiu amadurecer a vocação indo para Aparecida, no Seminário da Congregação do Santíssimo Redentor. Aconselhou, vai aqui no nosso seminário, conversa aí. Daí fui e conversei com o Dom João Bosco, é ele que estava na época, sabe, como reitor. Daí eu me lembro que ele me chamou a atenção, porque eu cheguei e falei a Dom João Bosco, eu vou ser padre. E ele falou para mim, ele me chamou a atenção, falou com energia. Você está pensando em entrar para o seminário. Me chamou a atenção, mas eu nem me importei muito. Daí eu fui embora. Não me chamou muita atenção o seminário de Pouso Alegre. Continuei com Aparecida e fui para lá. Em Aparecida, Padre Léo ficou 2 anos. Lá, ele fez uma experiência positiva com a orientação dos reitores do seminário. Aparecida, o que me marcou foi a questão do padre Agenor Matias, que era reitor. Ele era uma pessoa espetacular, então ele me marcou muito. Depois dele teve o padre Delbó, que a gente chamava Padre Delbó, né? Também me marcou muito. Inclusive um episódio que ficou gravado em mim foi que a minha mãe foi me visitar e ele chamou a mãe e falou assim, o Leonino é como fosse meu filho aqui. Falou, isso me marcou. De acordo com o Padre Léo, a timidez o fez sofrer, mas o apoio dos padres redentoristas foi determinante para ele seguir em frente. Lá eu sofria muito porque eu era um moleque muito tímido. No meio de mais de 100 seminaristas, lá havia muitos seminaristas. E tinha aqueles que gostavam de tirar um sarro dos outros mais humildes, né? Então eu sofria lá. E então, esse apoio dos padre reitor, o apoio deles foi para mim uma coisa extraordinária, né? Me deu muita força. Depois de muito rezar, o seminarista Leonino Moraes decidiu transferir-se para o Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora Auxiliadora de Pouso Alegre, onde concluiu o ensino médio e fez o curso de filosofia. Mas eu rezava muito. Daí
veio na cabeça de mudar. Falei, eu vou embora para Pouso Alegre. A convivência com o reitor do seminário da época e com os amigos estudantes marcou a trajetória do padre Leonino em Pouso Alegre. Hoje, vigário em Congonhal, Padre Léo lembra a rotina de trabalhos. E a gente também trabalhava. A gente almoçava e ia trabalhar na enxada, só que as enxadas muito cegas, muito ruins, né? Então era sofrido depois do almoço, que as enxadas cegas, para capinar. Não era fácil, não. E a coisa que me marcou é que depois desse trabalho você tinha que tomar banho fria, sabe? E nesse período ali no seminário é uma várzea, né? Então a hora do banho era dura, porque era gelada. Então às vezes eu brincava que quando você ouvia um grito é porque alguém tinha entrado debaixo do chuveiro. Não era fácil, não. Sessões de apresentações culturais e diversão também faziam parte do dia a dia dos seminaristas. Eu, muito vergonhoso, me chamaram para fazer uma apresentação junto com o Padre Bino. A gente vestiu uma roupa assim bem extravagante, pegamos uma viola que não era viola nada, mas como fosse viola, e deixou a luz apagada e uma luz piscava. E era o teatro essa hora, um momento de apresentação, lazer da comunidade. Daí entra o Padre Bino e eu. Eu nessa época era muito magro e o Padre Bino já era gordo, então aquele contraste. E a gente pulando e tocando, com gosto de estar tocando a viola e soltaram aquela música, não troque seu cachorro por uma criança pobre, um rock danado, né? Troque seu cachorro por uma criança pobre. E a gente pulando lá, nossa, mas eu lembro que quando o Zé Luciano quase morreu de rir. Então eram os momentos de lazer interessantes. Troque seu cachorro, troque seu cachorro, troque seu cachorro por uma criança pobre. Em Taubaté, Padre Leonino concluiu a teologia e foi ordenado diácono por Dom José d'Ângelo Neto, então arcebispo de Pouso Alegre. Com inspiração na passagem do livro do profeta Jeremias, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci, te consagrei e te enviei, ele foi ordenado padre em fevereiro de 1999. Padre Léo recorda como foi aquele dia. Lembra que eu falei que quando eu cheguei, fui ao seminário aqui, o Dom João me disse, eu falei, eu vou ser padre. Ele disse, me chamou a atenção. Não, você está pensando em entrar para o seminário. Depois chegou na minha ordenação, o Dom José queria fazer, porque ele sabia que seria a última, sabia que estava morrendo já, né? Mas ele queria. Daí eu fiquei sabendo que ele disse ao Dom João, olha, você fica preparado, mas eu quero fazer. Se eu não conseguir, eu te falo. E disseram que até faltando uns 40 minutos, ele ainda tentou levantar e viu que não conseguia mesmo. Daí ele ligou para o Dom João e falou, você pode ir lá fazer que eu não dou conta. E logo depois ele morreu, pouquinhos dias depois, né? Então aqui, o Dom João que me questionou lá no começo, tem que fazer a minha ordenação. foi a primeira dele. Ele era bispo auxiliar. Segundo o padre Leonino Moraes, fé é o elemento principal para se manter fiel ao chamado de Deus para a vida consagrada ao sacerdócio. Para Padre Léo, é pela fé que vale a pena ser padre. Pela fé. Momento que o padre pode puxar para cima toda a sua família e muita gente, testemunhando um motivo para viver, uma razão, né? Dando um sentido para a existência. A gente pode conseguir isso, eu julgo que eu consegui, e a gente ajudar outras pessoas a conseguirem também, né? Porque hoje em dia se percebe muito a motivação para ser padre é vestir uma batina preta, né? Isso não é suficiente, nunca foi, né? Tem que ter uma convicção de fé mais profunda, né? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me